Bom, boa tarde, pessoal. Como a professora Olga falou, meu nome é Jefferson. Eu vou apresentar para vocês hoje um mini curso aqui sobre reconhecimento de padrões em imagens de sensoriamento remoto, tá ok? O nome aparece um pouco diferente na chamada, né? Na verdade, é um pouco mais avançado o que eu tinha proposto inicialmente, mas eu acho que nesse caso aqui, como tem muita gente que talvez não conheça nem a área de imagens e nem a área de Machine Learning, talvez fosse melhor dar uma introdução boa, tanto de sensoriamento remoto, um pouco de Machine Learning e alguns conceitos de processamento de imagens, tá ok? Vi que tem boa parte, já foi aluno meu ano passado, então sejam bem-vindos aí e vamos lá. Aqui a organização da apresentação, né? Eu dividi em 4 módulos principais, né? Uma introdução, que eu vou falar da motivação que tem para se trabalhar com sensoriamento remoto, com imagens de sensoriamento remoto. Alguns conceitos, tá ok? Depois vou dar uma visão geral de reconhecimento de padrões em sensoriamento remoto, de técnicas, né? E por último, técnicas mais avançadas, tá ok? Então, as imagens de sensoriamento remoto, elas são bastante usadas em diversas aplicações, né? Então, você tem estudos de cobertura de solo, certo? Monitoramento agrícola, detecção de áreas desmatadas, planejamento urbano. Você tem também, sensoriamento remoto é muito usado para previsão do tempo, certo? E entre outras aplicações, né? E boa parte dessas aplicações, elas necessitam de técnicas, de estratégias de reconhecimento de padrões. Será que tem como desligar essa luz aqui? Acho que fica melhor, né? Melhorou? Acho que não, né? Então, o que acontece? Nessa primeira imagem aqui, por exemplo, a gente tem uma área de café, certo? Na segunda, a gente tem uma área de milho, ou a gente pode usar para identificar o que a gente chama de geotagging, né? Identificar, como se diz, determinados lugares de acordo com as características dele. Identificação de fenômenos climáticos, né? Um furacão, ou áreas desmatadas, como na última imagem, ok? Então, as imagens de sensoriamento remoto, elas são indispensáveis em algumas áreas, né, em alguns trabalhos de cartografia, por exemplo, ou sistemas de informação geográfica. No geral, ela é usada, né, para se criar mapas temáticos, certo? Então, a gente tem aqui uma imagem bastante conhecida, Indian Pines, né? Aqui é uma composição com 3 bandas para a gente visualizar ela. E, no geral, o que se faz é algo do tipo. Então, aqui, no caso dessa imagem, a gente criou um mapa temático, onde ali são indicadas as áreas de cultivo agrícola presentes nessa imagem, correto? Oi? Tá ok. Obrigado. Acho que ficou melhor, né? Então, para a gente ter um exemplo mais prático, mais próximo da nossa realidade, né? Eu trouxe aqui uma imagem aqui de Minas, Monte Santo de Minas, é um município tradicional em cultivo de café no sul de Minas. Então, que tem o município todo recortado de uma imagem, na verdade, um mosaico de imagens spot, certo? Bem ali no centro tem a cidade, né? E o restante é área rural. E aqui, todas as áreas de café presentes nessa mesma imagem, né? Aí uma pergunta, então. Quanto tempo vocês acham que demorou para fazer o levantamento de todas as áreas plantadas de café nessa região? Alguém tem uma sugestão? Você que balançou a cabeça, você acha mais ou menos o quê? 2 anos. 2 anos. Na verdade, foi um pouco menos, né? Porque eles já tinham conhecimento, no caso dos especialistas em geoprocessamento da região, eles já tinham conhecimento de algumas áreas, então foram 6 meses para fazer o levantamento todo, desse mapa todo, né? Isso de forma manual. Mas por que demora tanto? Muitas vezes, mesmo visualmente na imagem, é difícil de reconhecer uma área de café ou não. Pode ser café novo, não se sabe, pode parecer com grama, parecer com a laranjeira, não sei. Então, muitas vezes é necessário ir até o local para verificar se realmente é uma plantação de café ou não. Então, é um trabalho custoso, né? E você tem, então, técnicas que ajudem a identificar automaticamente essas regiões, né? Seria muito útil.
Né? Então, em situações práticas, né, como eu falei, esse mapeamento todo foi feito de forma manual, né, ou seja, indo verificando na imagem, desenhando cada polígono na imagem, indo até os locais para verificar se realmente é café, né, para ter um mapa preciso. Né? Então, em situações práticas pode ser manual, né, ou onde você usa a imagem como um pano de fundo, certo? De referência, né? Uma imagem de referência, e você vai fazendo ali as marcações das regiões, né? E a desvantagem dessa abordagem, apesar de você ainda de alguma forma usar de forma útil a imagem por baixo, uma grande desvantagem é que o tempo, né, consumido para fazer todo esse levantamento é muito alto. E aí você tem também abordagens automáticas, que você usa a imagem como entrada em um sistema computacional, né? Normalmente isso é modelado como classificação não supervisionada, então, classificação supervisionada. Então, você fornece alguma amostra, diz, essas regiões aqui são café, me diga quais são as outras regiões de café. Então, normalmente se explora técnicas de aprendizado de máquina para isso. E a desvantagem nesse caso é que normalmente os resultados precisam ser revisados. Então, dificilmente você vai conseguir uma acurácia alta o suficiente para dizer que o mapa está perfeito. Tá? Então, é necessário você refinar o processo e, muitas vezes, se você precisa do resultado 100% de acurácia, vamos dizer, você precisa fazer manualmente mesmo. Né? Os especialistas acabam preferindo. Mas por que reconhecer objetos em imagem de sensoriamento remoto é uma tarefa difícil? Né? Então, aqui tem alguns motivos, né? Alguns problemas que tem quando você tenta identificar, principalmente no caso de alvos relacionados a culturas agrícolas. Né? Então, você pode ter interferências, né? Como nuvens, onde, quando você, no satélite, no caso, quando ele está captando imagens no espectro visível, né? RGB, a nuvem ela atrapalha, então você pode ter uma região muito chuvosa, é difícil você pegar imagens nítidas, correto? Distorção de projeção, né? A Terra é redonda, você está projetando isso num plano, então existem algumas distorções, isso pode fazer diferença nos padrões que você está coletando. E no caso do sul de Minas, ali, um problema muito comum é a distorção causada pelo relevo. Né? Então você tem montanhas, né? E aí, ao mesmo tempo você tem sombras. Né? E em último caso, no caso do café, você tem uma variação muito grande nas propriedades espectrais. Por quê? Porque o café ele não é uma cultura anual, né? Sazonal, que a gente fala. Ele é plantado e ele pode ser cultivado, a mesma planta, por vários anos. Então você tem plantas novas, você tem plantas velhas, você tem algumas que eles chamam de talhão, né? Plantados com as plantas muito próximas, outros com as plantas muito separadas. E tudo isso impacta no reconhecimento dos padrões que você quer identificar. Então, para ficar mais claro isso, trouxe um exemplo, né? Um zoom num trecho daquela imagem. Então, aqui é uma pequena área de café, cultivo de café. Você pode ver que tem algumas amostras de café, visualmente, muito mais parecidas com não café, com amostras de não café, do que com café, certo? Isso devido a todos aqueles fatores que eu falei, o tamanho da planta, questão do relevo, o jeito que é plantado, o manejo, né, no caso. Certo? E isso acontece devido às diferenças que tem entre as plantações. Né? Mas o usuário não quer saber. Então, um especialista lá que usa um sistema computacional, ele quer pôr tudo isso dentro da mesma classe. Tudo isso tem que ser identificado. Então, a gente tem um desafio na hora de identificar áreas desse tipo. Correto? Então, por enquanto, pessoal, dúvidas? A gente pode ir fazendo umas pausas para... Eu fiz alguns testes com imagens do cerrado, que é plano, né? Tem café plantado no cerrado, a acurácia costuma ser mais alta. Eu consegui acertar 90%, coisa do tipo. No caso, Monte Santo, Guaranésia, Guaxupé, o sul lá do estado, que é bem montanhoso, né? Aí o acerto gira entre 70% e 80%. Então, tem um desafio muito grande na hora de classificar isso. Né? O que eu tenho tentado explorar e tem funcionado de forma interessante é usar técnicas interativas. Então, eu uso, vamos dizer assim, em vez de tentar classificar automaticamente, eu tento ajudar
o especialista, no caso o nosso usuário desse sistema, a identificar essas áreas. Então, usa Machine Learning, um esquema de aprendizado ativo, né, que a gente fala, para ir melhorando a classificação. Então, reduz o tempo do usuário e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, você ajuda a técnica a aprender, pedindo amostras mais relevantes, vamos dizer assim. Então, agora eu vou falar um pouco de alguns conceitos com relação ao sensoriamento remoto, né? Então, aqui tem uma definição bastante utilizada, né, nessa área, que ela diz que sensoriamento remoto é a aquisição de informação, né, sobre um objeto ou um fenômeno sem ter contato físico com o objeto, né? Essa é a definição mais amplamente difundida, mas é um pouco mais que isso, né? Principalmente com relação à imagem de sensoriamento remoto, né? Então, algumas coisas importantes sobre imagem de sensoriamento remoto é que, geralmente, ela não codifica só a informação visível, né? Então, é por isso que, quando eu falo de imagem de sensoriamento remoto, algumas pessoas perguntam, você está trabalhando com foto aérea ou foto de satélite. Não, não é uma fotografia, é uma imagem, porque o conceito de imagem é mais amplo, né? Então, você pode ter informação, por exemplo, do infravermelho, ultravioleta, micro-ondas, tudo isso codificado na imagem. Depende do que o sensor que está a bordo do satélite ele consegue captar, correto? E, além disso, um outro conceito muito importante é que as imagens, geralmente, elas são georreferenciadas. Então, cada pixel na imagem, ela contém vamos dizer assim, uma coordenada na superfície da Terra que você pode relacionar a ela. E isso aí tem que ser considerado, né? Você pode usar essa informação de várias formas com relação ao relacionamento espacial entre os objetos que você quer identificar, coisas do tipo. Tá ok? E até mesmo para fazer o cruzamento ou, como é que pode dizer, usar dados de diferentes sensores, né? Então eu tenho uma imagem coletada por avião, uma foto aérea mesmo, e ao mesmo tempo uma por satélite, eu posso tentar usar as duas no mesmo sistema e extrair o melhor tipo de característica para cada aplicação, correto? Então, por que a gente precisa usar a informação extraída de sensoriamento remoto, né? Como eu disse, o espectro visível ele é um pequeno, assim, uma pequena parte do que a gente pode coletar, né? E as imagens de sensoriamento remoto, elas podem ter bandas espectrais, né? Bandas em diferentes faixas do espectro, né? Algumas dessas bandas, elas podem coletar informação, por exemplo, o infravermelho, ele é muito útil para saber informação de temperatura, né? E no caso da vegetação, em agricultura, ele é muito usado porque quando você tem plantas ou muita massa vegetativa, o infravermelho não é absorvido, ele reflete. Então, você consegue usar essa informação para saber onde tem mata vegetativa densa, correto? Então, é bem útil. Além disso, você pode ter alguns tipos de sensor que coleta informação de micro-ondas, né? E o tipo de onda usado, dependendo do radar, no caso do sensor, ela permite que você colete informação no subsolo, inclusive. Então, é muito útil para geologia, por exemplo, né? E, então, tem uma sequência de coisas. Além disso, tem algumas faixas do espectro, né? Alguns comprimentos de onda que eles não conseguem ultrapassar as nuvens. Então, pode ser útil para previsão do tempo, por exemplo, estudos meteorológicos, correto? Então, tem várias utilidades, dependendo do tipo de dado que você está trabalhando, né? Do tipo de onda que você consegue captar. Então, aqui tem vou distrair um pouco, né? Tem uma notícia que saiu o ano passado, né? Da China, lá fingindo reflorestamento com tinta verde, né? Então, tinha uma pedreira do lado da cidade, eles estavam, vamos dizer assim, acabando com a montanha, mas estava gerando muita poluição, né? E o governo chinês decidiu que tinha que ser reflorestado para a questão de melhorar o ar da cidade, enfim. E aí a prefeitura teve a excelente ideia de pintar de verde. Vamos pintar de verde a pedreira, porque aí vai disfarçar. Um avião que passar, não dá para dar uma disfarçada ali, ninguém vai perceber, né? Agora pergunta, como que faria para desmentir isso facilmente usando uma imagem aérea? Alguém tem alguma ideia? Então, com uma imagem de sensoriamento remoto, de satélite qualquer,
você consegue dizer que isso aí não é vegetação, por quê? Como eu falei, a vegetação, ela reflete o infravermelho, a pedra não, certo? Então o que vai acontecer? Se você tiver uma área que, no caso da banda do infravermelho, você analisar aquilo ali e ele estiver refletindo pouco o infravermelho, aquilo ali provavelmente não vai ser uma massa vegetativa, logo você detecta que isso aí foi pintado, porque ele vai ter, vamos dizer assim, valores altos no espectro do verde, no caso, né, nas bandas de verde, e baixo no infravermelho. Então, no caso da massa vegetativa, se fosse floresta mesmo, ele teria uma resposta alta nos dois, tanto no infravermelho quanto no verde, correto? E absorveria bastante vermelho também. E como que é feita a aquisição dos dados, né? Então aqui tem um exemplo, né, só para ficar mais claro, usando o que a gente chama de sensores ativos, né, a bordo de satélite, né? Existem sensores a bordo de avião, então uma região é sobrevoada, depois eles fazem o casamento, o mosaico das imagens, né, para gerar um produto final. Existem também, não é o caso aqui, os sensores, no caso aqui é passivo, desculpa, porque o sensor ele capta a radiação que é emitida do Sol, correto? Ativo é quando ele emite vamos dizer assim, uma onda eletromagnética, no caso a radiação, e ele capta também, que é o caso dos radares, certo? Então, nesse caso aqui você depende do Sol, então os satélites eles são lançados de forma que ele sempre pega o horário do dia em que tem iluminação na região que ele quer captar, correto? No caso do radar não precisa disso, porque ele é ativo, então você pode captar a informação noturna, no caso. Quando se fala em resolução, né, de imagens em sensoramento remoto, quando se fala em fotografia, normalmente resolução, megapixels, aquela coisa toda lá, né? No caso do sensoramento remoto, é um pouco mais amplo que isso. Então, quando se fala em resolução, a gente normalmente se refere a 4 diferentes tipos de resolução, né? Então, a resolução radiométrica, que ela mede o nível de detalhe que você vai colocar em cada pixel, né? Então, aqui no caso, você tem uma imagem onde cada pixel é representado com 8 bits, né? Então, você tem de 0 a 255 valores para representar cada pixel. E no caso, 8 bits, certo? Onde você tem 0 ou 1 apenas. Então, isso aí dá uma diferença, vamos dizer assim, no nível de detalhe que você tem em cada pixel. No caso da resolução espectral, né? Como eu falei, a imagem ela pode captar diferentes bandas, né? Diferentes faixas do espectro. Então, as imagens que a gente chama de hyperspectral chegam a ter 220 bandas ou mais, certo? Então, você tem, para cada faixa do espectro, você tem um sensor especialista que ele vai captar aquele comprimento de onda. Então, no geral, quando se fala em resolução espectral, é o número de bandas que você tem, que cada satélite, no caso, o número de sensores que ele tem especialista em cada faixa dessa para captar uma informação diferente. E aí a gente tem o que a gente chama de assinatura espectral, né? Então, como você tem vários valores em cada banda para os pixels, você consegue, para determinados materiais, para cada material na superfície, né? Então a água ela vai ter uma assinatura, uma floresta vai ter outra assinatura, áreas urbanas vai ter outra, e com essa informação você consegue separar, vamos dizer, o que é cada alvo de interesse ali, correto? E você tem a resolução espacial, que esse aqui é mais próximo do que a gente usa como termo resolução, se falando em fotografia, né? Que ele é o quanto cada pixel ele representa da superfície, no caso, né? Então, imagens de altíssima resolução, elas vão ter cada pixel alguns centímetros, tá? Em solo, enquanto outras imagens elas podem, vamos dizer assim, cobrir uma área maior no mesmo pixel. E aí acontece o fato que a gente chama de mistura de pixels, né? Mistura de materiais em cada pixel. Então você tem uma área onde vai ter água, vai ter floresta, e aí o sinal espectral ele é um sinal misturado, né? Também é um problema legal a se tratar dentro da área de computação, né? Vindo dessa área. E por último, o que a gente chama de resolução temporal, né? Você tem um satélite lá e dependendo do tipo da órbita dele, ele não vai, e também da transferência de dados, né? Que ele está lá em cima, ele tem que transferir os dados para o solo.
para as estações, né, no solo, dependendo da tecnologia usada, ele não consegue captar muitas imagens ao longo do tempo. Então, essa frequência de imagens que você consegue ao longo do tempo, isso aí é o que a gente chama de resolução temporal, né? Então, você vai ter, dependendo do satélite lá, alguns que conseguem captar várias imagens ao longo do dia, por exemplo, outros que conseguem uma imagem a cada semana, dependendo do tipo de dado que ele coleta, correto? A grande lição que fica nesses negócios de resolução, falando dessas 4 resoluções, é que, primeiro, devido a limitações técnicas de transmissão de dados, como é que fala, da órbita do satélite, correto? Os satélites que a gente tem hoje, né, os sensores, eles são especialistas em alguns tipos de resolução. Então, quando a gente tem um satélite que ele tem resolução espacial muito boa, ele vai ter pouca resolução temporal, certo? E provavelmente vai ter pouca resolução espectral. E a mesma coisa quando você tem um satélite com 220 bandas espectrais, ele vai ter pouca, no geral, ele vai ter pouca resolução espacial, né? Agora, uma tendência, devido à melhoria que tem nas técnicas, né, de sensoramento remoto, os sensores novos eles estão aumentando todas essas resoluções. Então, vai chegar um momento que você vai ter sensores onde eles conseguem boa informação espacial em várias faixas do espectro também. Correto? Então, falando de algumas tendências, né, nessa área de reconhecimento de padrões e sensoramento remoto, eu peguei 3 artigos recentes, né? Tem um outro de 2013 que eu não incluí aqui ainda, mas que eles falam dos desafios e das tendências nessa área de reconhecimento de padrões em sensoramento remoto, né? Aí eu compilei, e aqui a gente tem uma nuvem com os termos mais citados nesses artigos, né? Alguns são óbvios, Remote Sensing, Recognition, mas se a gente remover esses óbvios e alguns outros, a gente vê que existe uma preocupação grande em como gerenciar os dados em diferentes resoluções. Então você tem espectral, tem object, que diz um pouco, no caso ali, object spatial e segmentation, isso tem a ver com a resolução espacial, né? Como lidar com a resolução espacial, o que a gente vai extrair disso para fazer reconhecimento de padrões. Informação temporal, né? Informação hiperespectral também. E um pouco menor ali tem a questão da dimensionalidade, né? Bom, eu estava falando a questão da dimensionalidade. O que acontece? Você está extraindo um monte de informação e você precisa processar aquilo, né? Existe um problema em Machine Learning que é a maldição da dimensionalidade. Então, se eu estou descrevendo objetos, certo? Eu vou ter o que a gente chama de vetor de características. Então, eu vou tentar, vamos dizer assim, codificar, extrair informações de cada objeto de forma que eu consiga diferenciar ele baseado nessas características extraídas, correto? Se eu tenho pouca informação, né, suponho que eu queira descrever 2 pessoas, se eu pegar só a altura e o peso, vocês concordam que é pouco para diferenciar 2 pessoas, correto? Se a pessoa tiver a mesma altura e o mesmo peso, não quer dizer que é a mesma pessoa, certo? Então a gente precisa de mais informações. Só que um problema no Machine Learning é que quando você tem muita informação, o número de dimensões que você tem é muito alto, você cai num ponto que qualquer ponto ele é muito próximo do outro no espaço, né? Então você não consegue separar o que é igual do que é diferente. Então esse é um problema que você usando dados de sensoramento remoto, de vários tipos, né, de alta resolução, cruzar isso com hyperspectral, você vai aumentando tanta quantidade de dados que aí você precisa de técnicas para lidar com a quantidade, reduzir isso para deixar só informação útil, que é o problema da dimensionalidade. Tá? Então isso é um problema não só do sensoramento remoto, como da área de Machine Learning em geral. A imagem que eu mostrei ali é uma imagem considerada de alta resolução, né? Você tem que imaginar que o satélite está lá no espaço, então é diferente, né, do que tirar uma foto. Cada pixel é 2,5 metros. É considerado uma imagem de alta resolução. Tem algumas outras com 20 metros, né, Landsat no caso, cada pixel. Depende da altura do satélite e da precisão do sensor, igual da câmera que capta, né? Não vamos dizer a câmera, mas do sensor no caso. É mais ou menos igual uma máquina fotográfica mesmo, uma câmera como essa,
né? Dependendo do tipo de lente que você tem, você consegue captar mais pixels por um mesmo espaço. Como que define se é floresta ou se é água? Você representa como uma coisa só. Você consegue No geral, o que você vai fazer é... Bom, tem várias formas, né? Você pode tentar cruzar dados de diferentes sensores. Então, você tem uma imagem que tem resolução espacial boa, mas ela tem pouca informação espectral, né? E você tem uma imagem que tem resolução espectral boa, mas cada pixel é, sei lá, 1 quilômetro. Então, o que acontece? Na que tem resolução espacial, você sabe que tem vários objetos naquela região, né? E na outra, você sabe que tem uma mistura ali. Então, você pega esse padrão da mistura e tenta identificar o que gera aquela mistura. Aí, com isso, você descobre o que são os objetos na outra imagem. Então, tem N coisas que dá para ser feito, né? Tem uma linha de pesquisa toda nessa parte de descobrir sobre misturas em pixels nessas imagens.